Olá, nós estamos aqui em mais uma Conversa na Sala, que é o podcast da Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nós temos trazido aqui pessoas de interesse para o assunto ambiental e climático da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do país. E podemos até dizer do planeta. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que representa uma instituição co-irmã do TCM São Paulo e que ele é coordenador do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós trouxemos aqui o amigo, querido, competente, Leandro Dalólio, que coordena então o Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, Gilberto. É um prazer, uma satisfação estar aqui, participar dessa conversa contigo. Agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a sua boa vontade, a sua disponibilidade de ter vindo, contar para nós o que está sendo feito, né? Já está sendo feito, está sendo planejado nesse Observatório do Futuro do TCE do Estado de São Paulo. Há quanto tempo que existe o Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado? Bom, a história do Observatório do Futuro está relacionada diretamente com o nosso Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que foi criado em 2015. Pela grande similaridade entre o IEGM e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, da Agenda 2030, em 2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele firmou um convênio, um acordo de cooperação com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Nações, e em 2018 foi estabelecido o Observatório do Futuro. Muito bem. E você, Leandro, coordena o observatório desde o primeiro momento que ele foi criado? Não, na verdade eu participei do começo do Observatório do Futuro. Inicialmente eu era um dos integrantes da equipe e a coordenação do Observatório do Futuro eu tenho tido o privilégio de participar desde 2023. 23, já são 3 anos, então, que você está lá. 3 anos, isso. Muito bem. Qual que é a tua formação profissional, Leandro? Bom, eu sou formado em administração de empresas, com especializações na área de finanças, também na área de ESG e impacto, e agora eu estou iniciando um mestrado profissional, um específico aí dos tribunais de contas, na Fundação Getúlio Vargas, voltado aí para a questão de gestão de políticas públicas. Muito bem, um currículo bastante engordado, vamos dizer assim, né? Verdade? Agora, me diga uma coisa. Nós aqui no Tribunal de Contas do município, o presidente Domingos de Sei, junto com a anuência e com o apoio dos outros conselheiros, dos outros 4 conselheiros, tomou a iniciativa de criar a Sala do Clima. Nós começamos a funcionar em março. Então, nós somos bebezinho perto de vocês, né? E ele me convidou para coordenar, né? E nós montamos uma equipe que nos ajuda, nós somos em poucas pessoas, somos em 4 pessoas, mas já estamos trabalhando. Agora, lá, vocês têm 8 anos de vida, né? Qual é a expertise? Você disse que vocês abraçaram as ODS da ONU, não é? E qual é o trabalho que vocês fazem pelo TCE na questão ambiental, climática, na questão da sustentabilidade? Como é que vocês planejam e executam o trabalho? Perfeito. Bom, as ações do Observatório do Futuro, elas estão vinculadas diretamente ao plano estratégico do Tribunal de Contas, que inclusive o primeiro objetivo é justamente a promoção do desenvolvimento sustentável. A partir desse primeiro objetivo, nós aprovamos uma política institucional de sustentabilidade em 2022, com o objetivo de internalizar uma série de ações para reduzir a pegada de carbono das atividades do Tribunal de Contas. Então, a partir dela, nós estabelecemos também um plano de logística sustentável, com metas relacionadas à capacitação, sensibilização,
conscientização das pessoas e também a gente trocar alguns materiais que sabemos que não fazem tão bem ao meio ambiente, como a questão dos plásticos de uso único, né? Então, desde 2024, a gente vem fazendo uma transição no Tribunal de Contas para a gente deixar de lado esses recipientes plásticos e, se for utilizar biodegradáveis, que eles são melhor absorvidos pelo meio ambiente, por assim dizer. Além disso, a gente tem ações voltadas aí para gestão de resíduos sólidos, para a utilização de energias renováveis, como fotovoltaica, nas nossas unidades regionais, porque além da sede aqui na cidade de São Paulo, né, temos 3 prédios aqui, o Tribunal de Contas ele tem uma estrutura descentralizada, até por causa dos 644 municípios, né, que fazem parte aí dos nossos jurisdicionados, além do Estado, e esses prédios das regionais, eles vêm absorvendo, vêm aí incorporando diversas ações para utilizar melhor a luz solar, melhor a iluminação, para a gente reduzir o custo de energia elétrica. Isso são algumas ações internas que a gente tem adotado, mas também o Observatório do Futuro tem uma ação muito forte voltada para a questão de capacitação, né? Em setembro do ano passado, até em celebração aos 10 anos da Agenda 2030, foi lançado uma trilha de aprendizagem, ODS na prática, com o objetivo de fazer a relação entre políticas públicas, objetivos de desenvolvimento sustentável e como que o prefeito, independente do tamanho do município, ele pode acabar incorporando essas ações dentro aí da sua prefeitura. E também, além dessa ação de capacitação, tem uma outra ação mais voltada à área de fiscalização, que fazemos sempre em parceria com a nossa Secretaria de Diretoria Geral, que teve um grande produto, um grande lançamento esse ano, que foi o painel Clima São Paulo, com o objetivo de avaliarmos em termos de governança, políticas públicas, financiamento, qual que é o grau de preparo dos municípios aí para esses impactos cada vez maiores que a gente tem visto das mudanças do clima do planeta. Muito bem, bem explicado. Eu acho que tem muita semelhança entre o observatório de vocês e a sala do clima nossa, né? Embora a gente seja mais novo, mais jovem, do ponto de vista de tempo, mas a gente também aqui tem um planejamento triplo, né? Eu chamo de 3 círculos. O círculo mais central é nós para nós mesmos. Então, também aqui foi aprovado um plano de logística sustentável, aqui foi aprovado agora há pouco tempo, que trata da questão da sustentabilidade do próprio TCM, foi aprovado. Nós da Sala do Clima, a nossa equipe própria, fez o cálculo da emissão de carbono, o inventário da emissão de carbono do TCM, nós já estamos sabendo quanto que a gente emite e já estamos preparados e vamos fazer proximamente a compensação de carbono. Então, também a Sala do Clima já teve esse resultado. O segundo círculo é nós, Sala do Clima do TCM São Paulo, com a Prefeitura. Aí, a Prefeitura de São Paulo criou um plano do clima e criou também agora o chamado orçamento climático. E nós estamos trabalhando para o planejamento, como que a gente pode, diante das 110 metas do plano do clima, nós fazemos o controle do gasto do dinheiro que está destinado para o orçamento climático, que é em torno de 30 bilhões de reais só esse ano, né? No PPA dá 100 e tantos bilhões de reais para os 4 anos esse orçamento climático. Então eu acho que a gente tem bastante coisa em comum, né? Vocês já há mais tempo e nós agora correndo atrás do prejuízo, vamos brincar assim, também estamos. E o terceiro círculo, que eu queria perguntar se vocês fazem, é a relação nossa com a sociedade civil, com todo o movimento ambientalista e da questão climática que a sociedade organizada faz, sejam órgãos públicos, sejam órgãos não governamentais. Vocês também trabalham no sentido dessa conjunção com a sociedade civil do Estado de São Paulo? É fundamental, né, essa atuação, essa conversa,
E assim, de uns anos para cá, a gente vem aumentando um pouco mais essa nossa conversa, especialmente por meio de comitês, de grupos de trabalho, do Sistema Tribunal de Contas, né? Então, o Instituto Rui Barbosa, ele tem um grupo de trabalho voltado ao meio ambiente e sustentabilidade, que nós participamos, também a Tricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas também, e por meio desses comitês, a gente tem tido a oportunidade de conversar com diversas organizações da sociedade civil, organizada ou não, como, por exemplo, o Centro Brasil no Clima, do Fábio Feldman, tem sido um grande parceiro. A gente tem conversado bastante para ver como que a gente pode acabar aprimorando o que nós temos. Também a Amazon, se eu não me engano, mais voltado aí para o monitoramento via satélite da floresta amazônica. Participamos também de alguns outros comitês, né, como, por exemplo, Fórum Paulista para Acessibilidade e Inclusão, que também se relaciona, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde tem aí uma série de atores, uma série de pessoas da sociedade civil, né? Então, a gente tem feito esse diálogo mais por meio desses comitês e também, eventualmente, por meio de chamados que a gente recebe, tanto por meio do portal do próprio Tribunal de Contas, como também do Observatório do Futuro, que tem um portal específico também, e lá tem uma parte de Fale Conosco, onde qualquer pessoa pode colocar sua dúvida, sua questão, né? E às vezes eu até brinco que pode demorar um pouquinho, mas nós damos todas as respostas, nós conversamos absolutamente com todo mundo, porque justamente eu acho que a grande questão, né, independente, por exemplo, do Observatório ser de 2018, da Sala do Clima ser agora um pouco mais recente, a gente tem tanta experiência boa, tanta troca bacana, que quando a gente se abre, quando a gente pesquisa, quando a gente ouve aí as partes, a gente pode realmente, acho que, absorver as experiências bem-sucedidas dos outros em menos tempo, né? E aí a gente consegue realmente acelerar aí os ODS, essas questões climáticas cada vez mais urgentes. Se a gente der as mãos e fizer parceria, o assunto fica mais, reverbera mais, né? Consegue mais resultados práticos, não é verdade? Por isso que você está aqui, exatamente para a gente aprofundar a parceria entre o TCM e o TCE no quesito sustentabilidade, né? Seja com os ODS, seja com as políticas próprias, né? A minha pergunta, eu tenho duas perguntas para você, que eu queria que você se manifestasse. A primeira é a seguinte: você tem contato com, você falou da Tricom, nós também temos relações muito boas com a Tricom, do IRB, né, do IRB, do setor de sustentabilidade. A gente tem uma conversa muito boa com o Júlio Pinheiro, né, que é uma pessoa muito agitada e muito criativa, propositiva. Eu queria perguntar para você, você acha que os demais tribunais de contas do Estado, porque Tribunal de Contas do município somos nós e o Rio de Janeiro, né? Mas tribunais de contas do Estado são praticamente todos os estados, né? Você tem, na sua experiência, os outros tribunais de contas do restante do Brasil estão seguindo, eu queria que você falasse para quem tá nos assistindo, estão seguindo essa trilha, buscando essas políticas públicas como órgão de controle nos seus estados respectivos? Está havendo desenvolvimento desse trabalho, na sua opinião? Vejo que assim, a gente tem diferentes graus de maturidades nos diferentes estados e nos diferentes tribunais de contas. Assim. Oportunidade tem. Esses fóruns, né, tanto do IRB quanto da Tricom, eles têm muita troca, eles têm muita conversa. E eu acho que o grande desafio é assim, os tribunais de contas, de alguma maneira, incorporarem a sustentabilidade, ou melhor dizendo, a lente climática naquilo que eles fazem, né? Porque quando a gente está falando assim de educação, precisa ter uma lente climática, porque o calor acaba prejudicando o aprendizado das crianças. Então, você tem que pensar em unidades escolares que elas tenham aí algum tipo de condicionamento, algum tipo de conforto climático. Mesma coisa para a saúde,
né, essas alterações do regime de chuva acabam mudando, por exemplo, o ciclo de vida de mosquitos transmissores de Zika, dengue, chikungunya. Então, a questão climática, ela acaba sendo presente em absolutamente tudo que os tribunais de contas acabam fazendo. Só que esse impacto que traz aqui para São Paulo é diferente do que traz em Rondônia, é diferente do que traz no Ceará, em Santa Catarina, por exemplo. Então, não sei ao certo como que está o grau de maturidade assim, dos outros tribunais de contas, mas eu sei que esses grupos do IB da Tricom estão abertos aí para todos os tribunais participarem e realmente fazerem essa troca. Eu aprendo constantemente. Por exemplo, a gente aderiu recentemente ao selo A3P do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, e o conselheiro Júlio Pinheiro e a Anete, do TCE do Amazonas, eles foram fundamentais nesse processo, né? Quando a gente vê uma experiência bem-sucedida em outro tribunal, a gente vê como que a gente pode adaptar no nosso, e aí a gente vai andando junto, cada um no seu ritmo, cada um na sua maneira, mas a gente vai evoluindo. Então, o Tribunal de Contas, que de repente ainda não está participando, se envolvendo, eu, de uma maneira assim muito humilde, eu diria que tem coisas boas acontecendo que a gente pode incorporar no nosso dia a dia sem custo e que vai melhorar a qualidade no nosso trabalho e também a geração de valor público para toda a sociedade. Pois é. O Fábio Feldman esteve aqui, conversou com a gente, e ele conhece muito, né? Ele é o responsável pelo artigo 225 da Constituição Federal, quer dizer, desde criancinha que ele é ambientalista, né? E ele disse para nós que ele acha que o papel dos tribunais de contas institucionalmente hoje nas políticas climáticas é fundamental. Porque como ele controla o orçamento, né, ele faz o controle externo do orçamento, ele pode ser até um órgão educativo para os governos, para que os governos coloquem o dinheiro no orçamento já com essa visão que você falou, né, pensando na questão climática, na educação, na saúde. Então, o Tribunal de Contas ele poderia ter essa visão mais, vamos dizer assim, ambiental, né, do dinheiro gasto, para poder gastar o dinheiro na mitigação e na adaptação do que está acontecendo hoje. Isso é palavras do Fábio Feldman, que a gente respeita demais, né? Agora, a minha segunda pergunta para você. O TCM controla o orçamento do Estado de São Paulo como um todo, que é o segundo orçamento do Brasil, o Estado de São Paulo, ou é a Previdência? É o segundo. É o segundo orçamento do Brasil. Então é um dinheiro enorme, né? É muito dinheiro. Vocês controlam esse orçamento, tem um controle desse orçamento e controlam também os orçamentos dos 644 municípios do Estado, com exceção da capital, que aí caiu na nossa praia para fazer esse controle. Então, vocês têm um trabalho de controle externo enorme, né? É uma coisa muito grande. Vocês têm tido, assim, iniciativas no sentido de apontar, de recomendar ou de fazer mesmo controle, auditoria em gastos do Estado e dos municípios do ponto de vista da visão climática e ambiental? Isso tem acontecido? Já está acontecendo? Isso daí, a gente, por essa similaridade entre o nosso índice de efetividade da gestão municipal e os objetivos de desenvolvimento sustentável, tanto os relatórios de auditoria dos municípios quanto do Estado, as anotações que os auditores acabam fazendo sempre tem uma correlação. Qual ODS que aquilo está contribuindo, qual ODS que aquilo está afetando. E quando a gente chega em termos, por exemplo, dos municípios, dentro desse nosso índice de efetividade, tem pelo menos 3 grandes dimensões que conversam diretamente com a questão climática, que é a questão do planejamento, que é a questão do meio ambiente, que é a questão da defesa civil, né? Então, por exemplo, recentemente, nós fizemos aí uma grande fiscalização ordenada, né, que é ordenada porque é um determinado dia do ano onde são feitos verificações em 200 municípios de maneira simultânea,
voltada aí para a questão da gestão de resíduos sólidos, que acaba tendo um impacto muito grande, né, na questão climática, questão de emissão de gás metano, por exemplo, e isso daí acaba tendo uma repercussão direta no relatório das contas do prefeito. Tem também essa iniciativa lançada em junho, agora de 2026, do Painel Clima São Paulo, onde a gente pegou 20 municípios aqui do estado, que correspondem a 25% da população, e a gente apontou onde estão as maiores vulnerabilidades climáticas, e agora a gente vai começar a fazer um trabalho com esses municípios para a gente desenvolver as capacidades deles para estarem aí mais preparados, mais resilientes, né, como a gente costuma dizer, em relação a esses impactos. Nós já avançamos, mas eu acho que nessa questão sempre tem aquilo que a gente pode aprimorar, sempre tem aquilo que a gente pode se desenvolver mais, especialmente na questão do orçamento climático, que eu acho que acaba sendo aí algo que pouquíssimos municípios, pouquíssimos entes acabam fazendo, que a gente precisa olhar um pouco mais atento, né? O importante é realmente não parar, né? A gente até aprendendo, né, com a Sala do Clima, esse plano do município de São Paulo, esse orçamento verde que o município de São Paulo tem, com certeza já é um exemplo que eu acho que não só aqui em São Paulo, mas também em outros estados, outros municípios, a gente pode adaptar, utilizar para melhorar essa política pública. Muito bem colocado, e vamos aprender juntos, né? E nós temos muito que aprender com vocês, e a gente também quer colaborar para que a gente possa avançar juntos, porque o nosso objetivo praticamente é o mesmo, né? Controle externo, tanto do Estado como aqui da cidade, tem o mesmo fundamento. Aqui, queria perguntar para você, aqui a gente, como o tema é muito amplo, muito vasto, né? A questão ambiental, climática, não tem fim, a gente elencou 6 assuntos que nós julgamos prioritário para focar, para ter foco, né? Na comparação entre o plano climático do município e o orçamento climático, que são sem número de rúbricas colocadas para mitigação e adaptação, a gente elencou arborização, drenagem, transporte, o lixo focado em educação ambiental, compras sustentáveis e eficiência energética. Dentro desses 6 assuntos que nós vamos desenvolver, já fomos no Panclima, levantamos quais são as metas do Panclima que dizem respeito a cada uma dessas, separamos as metas, estamos vendo as rúbricas que existem em cima desses temas, por exemplo, drenagem, quais são as rúbricas de orçamento que tem para fazer a drenagem urbana, né? A drenagem hídrica do município. E nós estamos, então, tentando organizar o nosso quintal aí para que a gente possa apresentar resultado. Por acaso vocês têm esse tipo de planejamento, ou vocês trabalham no geral, em temas gerais, ou vocês focam em alguns temas? Como é que é feito lá o trabalho do observatório? Nós, quando a gente fala dos ODS, né, ele é um tema bastante amplo. Então, nós costumamos, assim, anualmente, escolher quais ODS que a gente vai focar. E agora, em 2026, por exemplo, o grande foco tem sido a questão de resiliência climática. Daí, o trabalho ser mais voltado à questão da defesa civil, por exemplo, a questão da própria educação ambiental, por exemplo. Mas, às vezes, né, dependendo do grau de risco de determinado município, isso daí, a cargo do auditor responsável, pode acabar variando um pouco, né? Então, acho que, realmente, quando a gente fala da agenda climática, ela é algo muito amplo, né? Até, por exemplo, a gente falava muito antigamente da questão de mitigação, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Só que, assim, a emissão chegou num tamanho tão grande que agora, além da mitigação, a gente precisa necessariamente falar de adaptação, porque a conta já chegou. Agora a gente tem que tentar preparar as cidades e tentar diminuir no futuro esses impactos vindouros. Então, quando a gente está falando de fiscalização, de auditoria, é fundamental a gente ter, acho que, esse norte, mas sem prejuízo da gente fazer esses ajustes conforme a situação de cada um dos municípios, né?
a gente, de fiscalizações, né, considerando o estado de São Paulo, mais os 644 municípios, são mais de 3 mil órgãos que a gente fiscaliza todo ano, né? Então, a gente vê que dar uma diretriz é importante, mas essa diretriz ela pode ser adaptada conforme o grau de risco de cada um dos municípios, dos órgãos que são fiscalizados. Muito bem. Você convidou a gente, nós estamos já com o tempo se esgotando, né? Então é uma pena, porque tem tempo aqui para a gente começar e terminar, para não cansar também quem está nos assistindo ou vai nos assistir, né? Você nos convidou, eu fui lá, com muita honra pelo convite, assisti à explanação que você fez, estava lá a presidente do TCE na mesa, presidindo os trabalhos, e você como ao lado dela, e você apresentou aquele projeto que vocês pegaram 20 municípios, fizeram um ranking, né, deram nota para 20 municípios na questão da sustentabilidade, na questão dos ODS. Achei um trabalho muito bom, quero parabenizar você aqui publicamente, foi uma coisa muito bonita que a gente viu e muito inteligente, porque aquilo serve de paradigma, né, de exemplo para todos os outros, né? Então eu acho que um trabalho muito bem feito, que a sua apresentação foi muito interessante. Vocês pretendem continuar com esse trabalho? Ah, com certeza, com certeza. Primeiro, agradecer pelas palavras gentis, e o objetivo realmente é a gente expandir esse trabalho e também ver como que a gente pode contribuir com os municípios para ajudá-los a melhorar as capacidades, né? Que eu achei fundamental a fala que você trouxe do Dr. Fábio Feldman, de como os tribunais podem induzir boas políticas públicas, né? A gente tem uma expertise, a gente tem um banco de boas práticas tão grande. E tem um material humano riquíssimo, né? O pessoal dos tribunais de contas são muito preparados, né? Em todo lugar, né? E acho que é até um pouco egoísta a gente guardar esse conhecimento só para a gente, né? Então, um dos objetivos do painel Clima São Paulo, né, até baseado na metodologia Climate Scanner do Tribunal de Contas da União, é justamente a gente expandir o trabalho, mas não só com o objetivo de fazer o apontamento da irregularidade, mas também no sentido de auxiliar o município a melhorar aí as políticas públicas nesse sentido. Tudo bem. Bom, nós vamos caminhar para o final. Eu queria dizer aqui, deixar público, para você não poder recusar, que a gente quer aprofundar essa parceria, trabalhar junto, fazer coisas juntas, trocar experiências e aprender uns com os outros, né? E ajudar, inclusive, naquilo que for possível, no nosso trabalho comum, deixar exemplos para o resto do Brasil, né? A gente tem uma relação boa também com a Artricom, com o IRB, a gente conhece vários dirigentes de tribunais de contas de outros estados, queremos nos dar bem com todos, é obrigação nossa. Então fica aqui essa proposta de parceria para você, para os dirigentes do TCE de São Paulo, né, o corpo de funcionários, e agradecer muito a sua presença, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente. A casa aqui é nossa, no que disser respeito à sustentabilidade, nós pretendemos caminhar juntos. Obrigado mesmo, viu, Leandro? Eu que mais uma vez agradeço o convite e pode ter certeza, vamos juntos em frente aí nessa jornada, Gilberto. Muito bem. Muito bem, terminamos a nossa conversa na sala. Muito obrigado. Um abraço a todos.